Ixi. Professor, eu não estou te ouvindo. Boa noite, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro da nossa disciplina AMI. Nessa fase do curso, né, em que nós estamos tentando trazer para vocês experiências diversas em sistemas que fazem o gerenciamento de manutenção. Lembrar que nós já tivemos uma conversa com o engenheiro Thierry Basf, vimos o jeitão, né, Basf, de fazer a gestão da manutenção. Tivemos o engenheiro Zappa, vimos o jeitão MAN Caminhões, né, caminhões Volkswagen, né, de fazer principalmente, né, essa gestão da garantia, aquela parte, né, do período de mortalidade infantil na curva da banheira. E hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui o engenheiro Danilo Marchiori, que é de uma grande empresa aqui da nossa região, do setor de alumínio, né, particularmente a Novelis, né, uma empresa que todos temos muito orgulho, né, de ter aqui no nosso vale. E o Danilo é uma pessoa direta, engenheiro, né, Danilo, diretamente ligado, né, à gestão da manutenção dos sistemas da Novelis. Então, o Danilo vai compartilhar conosco hoje um pouco da experiência dele, um pouco do jeitão, né, Novelis, de fazer a gestão da manutenção. Quero já de imediato, Danilo, agradecer imensamente você por aceitar aí o nosso convite e conversar com essa galera, né? Esse pessoal que está aqui na sala hoje é um pessoal composto por futuros engenheiros e engenheiras mecânicos, tá? Aqui da Unesp. A fala é sua. Se precisar de algum suporte, eu vou estar aqui. Eu só vou, né, fechar minha câmera, né, para fins, né, de deixar você aí no destaque. Tá ok? Bom, pessoal, primeiramente queria agradecer a oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui nessa noite reunido com vocês e poder compartilhar um pouco da minha experiência e da minha vivência, né, aqui com manutenção e um pouco do sistema Novelis de trabalho, né? Eu sou engenheiro de manutenção, né? Atualmente sou engenheiro de manutenção, mas eu já trabalhei em todas as funções na área de manutenção. Então, eu fui assistente técnico, fui estagiário, fui mecânico de manutenção, fui supervisor de manutenção, coordenador de manutenção, e agora eu trabalho como engenheiro. Então, em todas essas funções, né, eu passei por várias empresas, né? Passei pelo ramo de alimentos, ramo de construção civil, passei pela área de fundição de equipamentos ferroviários, trabalhei com assistência técnica em clientes, fazia viagem pelo Vale do Paraíba todo, e agora eu estou no ramo de alumínio. Então, a área de manutenção é uma área muito gratificante nesse sentido, porque te permite a desbravar diversos setores da indústria, e você acaba sendo um profissional generalista, de forma que você pode atuar em diversos ramos de empresas, né? Então, eu vou começar a compartilhar com vocês agora a apresentação. Se não estiver funcionando, aí eu peço que me avisem aí, tá ok? Eu não... Tá ok, professor? Vocês estão... Carregou, Danilo, mas precisa estar no modo de apresentação. Ainda não está no modo de apresentação. Para mim, está no modo de apresentação. Tá. Então, vamos fechar e você abre novamente. Deixa eu fechar novamente.
Agora está funcionando? Está com a tela cheia. Vamos só Achei. confirmar se tá avançando. Isso, ótimo, tá Tá ótimo. ok, né? Tá ok. Então tá ok. Então, pessoal, iniciando a apresentação, né, eu trabalho na Novelis. Então, a Novelis trabalha na área faz a parte de laminação de alumínio, né? E aqui na planta de Pindamonhangaba a gente tem desde desde a área de reciclagem até a área de acabamento. Então, eu fiz um layout pequeno para que tenha uma noção de como que é a nossa planta. Então, onde começa o nosso processo? O nosso processo começa na coleta, né? Então, a Novelis tem alguns centros de coleta espalhados pelo Brasil, onde a gente faz a coleta do alumínio, né? A coleta das latas e de outros materiais. Então, a gente faz essa coleta e tudo é direcionado aqui para a fábrica da Novelis. O processo todo inicia no processo de reciclagem. Então, essa lata, ela vem em fardos, depois ela é triturada, ela é separada, triturada, é feita uma separação de finos, né? Ela vem com muita sujeira, então é feita essa limpeza. Depois é feita a decotagem dela, então é feita a queima do verniz, e aí sim é feita a fusão. Depois, assim que é feita a fusão da lata, ela vai para a área de refusão. Então, a área de refusão é a área que eu atuo na Novelis no momento, o processo que eu estou trabalhando. E na área de refusão nós temos 5 linhas de operação. Então, da linha A até a linha E. São 5 linhas. Essas linhas elas recebem tanto metal líquido quanto metal sólido, né? E o output aqui, a saída da nossa produção são as placas. Nós fazemos as placas que são lingotes aí de 15 toneladas de peso e esses lingotes eles são transferidos para a próxima etapa, que é a preparação de placas. A preparação de placas é feito o faceamento dessas placas. Em seguida, essas placas são enviadas para a laminação a quente. Na laminação a quente já uma placa que tinha 600 milímetros de espessura, ela passa a ter na faixa de 6 milímetros, então ela tem uma redução brusca já de espessura e aumento de comprimento. E a partir da laminação a quente é passado pela laminação a frio. Na laminação a frio já é obtido a espessura final da lâmina, né, da bobina. Depois da laminação a frio vai para a área de acabamento. Na área de acabamento é feito o ajuste da largura das bobinas e, em alguns casos, a pintura, né? Então, eu coloquei alguns dados de produção. A Novelis, o nosso ano fiscal finaliza de março para abril. Então, fiscal year 21 foi de 2020 para 2021. A entrada, né, de reciclagem era na faixa de 38 mil 38 KT, 38 mil toneladas por mês. Na refusão, nós produzíamos 75 mil toneladas por mês. Então, a gente absorvia todo o metal líquido da reciclagem, mais sobras de processo, mais metal líquido de terceiros, até chegar nesse volume. E a nossa saída, né, depois com os processos de laminação, as perdas de processo, ajuste de largura, a nossa saída era 55 mil toneladas por mês, né? Então, o fiscal year 22, a nossa meta anual foi de 490 mil toneladas por ano, né? Nesse ano, houve a expansão da fábrica com a entrada da linha E. Então, a linha E ela adicionou mais 18 mil toneladas por mês. Então, a gente tem capacidade produtiva hoje na faixa de 680 mil toneladas por ano, na fábrica de Pindamonhangaba. Isso só para o mercado de latas, né? Nós temos ainda o mercado de especialidades, que são algumas espessuras de material e algumas ligas especiais, mas é muito pouco representativo,
Esse daqui é o layout da refusão, da área em que eu atuo. Então, nós temos as 5 linhas de trabalho, linha A, B, C, D e E. Então, cada linha ela tem o mesmo formato. Então, cada linha é composta por 2 fornos de fusão, do tipo melter, top charger, um forno holder, que é um forno de espera, um forno basculante, esse forno, e uma área de DC, que é um sistema de fundição vertical. Então, todas as linhas têm essa mesma configuração, a diferença são as capacidades. Então, a linha A e B são as mais antigas, elas têm 30, 40 anos de existência, então são fornos na capacidade de 70 toneladas cada um. Nós conseguimos vazar aqui 4 placas por vez. A cada 1h30 sai uma fusão de 4 placas com 15 toneladas cada uma. A linha C, ela é um pouco maior. A linha C, o forno C tem 90 toneladas de capacidade. Então, nós somos capazes aqui de extrair 5 placas de uma vez, 5 placas de 15 toneladas. A linha D, nós temos 2 fornos de 140 toneladas. Esses 2 fornos são os 2 fornos maiores aqui da Novelis no mundo. Então, não existe forno maior do que esse. Fornos são gigantescos, eles têm praticamente 11 metros de diâmetro, esses fornos aqui. E o sistema de DC, o sistema de vazamento vertical, tem capacidade para 7 placas de uma vez. E a linha E, ela tem a mesma capacidade da linha C, porém com 2 fornos top charger, ao invés de um forno só. Né? E tem a mesma capacidade. Então, seguindo essa estrutura de cada manufatura da Novelis, tem uma estrutura bem semelhante. Então, nós temos o gerente de manufatura, que ele é responsável tanto pela área de manutenção, confiabilidade e a área de produção e processos. Então, todo mundo está abaixo dele. Abaixo do gerente de manufatura, nós temos um gerente de confiabilidade e manutenção. Essa estrutura é nova, na verdade. Antes não era assim, mas hoje está com esse desenho. Abaixo dele, nós temos ainda os líderes de processo, líder de operação na área de holder, que seria a área do vazamento, e líderes de operação na área de melter, que é a área de fusão. Então, e além disso, em paralelo aqui, nós temos também o coordenador de manutenção, que ele cuida do corpo técnico de mantenedores. Então, abaixo desse time estão os engenheiros técnicos de processo. Abaixo do time de holders estão os operadores. Então, os operadores, já o pessoal de chão de fábrica. Abaixo do líder da área de melter, também os operadores e técnicos de melter. Na área de confiabilidade, nós temos abaixo do gerente o coordenador de manutenção. Abaixo dele, ele coordena os técnicos de manutenção elétrica, mecânica e automação. Além de ter um programador de manutenção também para fazer toda a rotina de manutenção funcionar. Junto aqui nessa mesma linha, nós temos a área de engenharia, que eu me encontro aqui na engenharia mecânica. Então, nós temos a separação aqui entre melter e holder também, para o atendimento das áreas. Então, temos um engenheiro mecânico e um engenheiro elétrico, um engenheiro de automação, na verdade, para a área de melter, um engenheiro mecânico e um engenheiro de automação na área de holder também. E, junto conosco, temos um planejador de manutenção. O planejador de manutenção aqui, eu digo que é a figura-chave aqui, a figura mais importante de todos esses personagens aqui. Esse daqui é um exemplo dos indicadores de manutenção, como são apresentados na fábrica. Então, nós controlamos aqui o downtime, o MTBF e MTTR dos equipamentos. Então, circulado aqui, nós temos a área de refusão. Então, nós temos as 5 linhas de operação aqui.
o downtime atual e o year to date. Isso aqui é a previsão de fechamento, né? Se o ano fechasse agora, nós fecharíamos com esse indicador que está fora da meta. Nossa meta é de 1,76 e o nosso indicador está acima de 2. Então, nós temos também indicadores de MTBF e MTTR, né? Então, nós costumamos dizer aqui na Novelis, né? O MTBF é a habilidade de um sistema operar sem quebras. E o MTTR é a habilidade de um sistema ser restabelecido e mantido em condições operacionais, de maneira mais rápida, né? Mais rápida possível. Passando para adiante, esse daqui é o sistema de gestão de manutenção e confiabilidade da Novelis. Então, o sistema, como funciona? Nós temos aqui toda a solicitação, ela deveria passar por esse fluxo, né? Nem todas passam por esse fluxo, mas a via de regra, toda solicitação deveria passar por aqui. Então, existe primeiro uma solicitação de manutenção. Essa solicitação pode ser aberta por qualquer uma dessas entradas aqui. Pode ser uma quebra de equipamento, pode ser uma solicitação de operador, resultados de inspeções, pode ser qualquer um desses itens aqui. Feito a solicitação de manutenção, pode ser feita por um técnico de manutenção, pode ser feita por um operador. Na maior parte das vezes, são os próprios técnicos que acabam abrindo essa solicitação. Depois disso, ela vai para uma aprovação. Então, isso aqui passa por um engenheiro para que ele analise essa solicitação, se ela faz sentido ou não. Se ela for aprovada, ela segue para uma priorização. Então, ela vai para um backlog, e esse backlog ele é discutido nas reuniões semanais de planejamento de manutenção. Então, o planejador, ele tem a tarefa de reunir todas essas solicitações, além das solicitações de planos de manutenção, além dos planos de rotina, os planos de manutenção que ocorrem rotineiramente. Então, ele junta todas essas solicitações, junto com os técnicos, junto com todos os stakeholders, né, que são os interessados aqui na manutenção. Então, pode ter a participação de um líder de processo, pode ter a participação de um coordenador de operação, pode ter a participação de um operador, e para contribuir, para transformar esse planejamento em um planejamento mais robusto e mais focado na necessidade do nosso cliente, que é a operação. Então, feito esse alinhamento, né, existe o gerenciamento do backlog, são priorizadas essas ordens de serviço, e toda essa priorização passa pelo planejador. Então, o planejador, ele tem a função de prover os recursos para que esses trabalhos sejam realizados, né? Prover os recurso mão de obra e recurso material, para que todos os trabalhos que foram programados o programador tem essa função de programar a mão de obra e os materiais para que o trabalho ocorra de maneira correta, né, dentro dos prazos, né? Então, feito essa programação, esse planejamento, as ordens de trabalho são impressas e são entregues para os executantes. Então, nós temos executantes da manutenção da refusão, são os técnicos mecânicos e elétricos. Além disso, nós temos também os técnicos da manutenção central. Então, eles recebem essas ordens de serviço e com o trabalho, com a área já parada, a área prevista manutenção, são feitas as liberações de trabalho, o pessoal inicia os trabalhos. Assim que o trabalho é executado, eles fazem o fechamento dessa ordem de serviço. Então, o fechamento dessa ordem de serviço, ele geralmente deve retornar com alguma informação. Então, foi programada a troca de um rolamento. O mecânico fez a troca do rolamento de um exaustor, e ele verificou também que era necessário realizar o aperto, realizar algum ajuste adicional.
Se for alguma coisa que ele não consegue executar no momento, ele comenta essa necessidade no fechamento da ordem de serviço, e isso vira informação para que, assim que ela seja fechada, vira um histórico, né? E ela volta para o fluxo de serviço de novo. Então, isso daqui é um fluxo contínuo. Então, você programa trabalho, planeja, programa, executa, retorna com informação, esse trabalho volta de novo, e isso aqui é um fluxo sem fim. Então, dentro dessas atividades, nós temos uma divisão bem interessante na área de refusão, porque a área de refusão ela tem uma característica de ter as atividades de manutenção chamadas paradão. Então, além das manutenções preventivas, que elas são a cada 2 meses, então cada linha, né, cada uma das 5 linhas para a cada 2 meses, então um mês eu tenho 2 linhas parando um dia do mês, né? Então eu paro, por exemplo, a linha A na primeira semana do mês e a linha B na terceira semana do mês. E no mês seguinte eu vou ter a linha C, D e E. Então eu vou, ou fica uma em cada semana, com uma semana de intervalo, às vezes cai as 2 na mesma semana. Geralmente são paradas e interrupções de 24 horas. Além disso, nós temos os paradões. Então, os paradões, o que são? Nada mais são do que as grandes manutenções. Então, muitos dos trabalhos não conseguem não são comportados dentro de uma manutenção de 24 horas. Então, uma substituição de equipamento grande, uma reforma de fornos. Eu, particularmente, trabalho bastante focado na área de fornos e refratários, então, toda vez que tem uma reforma completa, nós temos aí 20 dias de trabalho, 15 dias de trabalho, às vezes 30 dias de trabalhos focados nesse assunto, né? Então, tudo isso para que isso tudo ocorra, a mesma estrutura é utilizada. Então, muitas vezes, a gente precisa, nós da engenharia, né, da engenharia de confiabilidade, precisamos do apoio do planejador, precisamos do apoio do programador, para que esses trabalhos todos aqui ocorram. Então, esses grandes trabalhos, eu coloquei uma pequena amostra aqui embaixo. Então, esses são os trabalhos que nós temos previstos aqui de grandes para esse ano. Então, a linha B, nós teremos 22 dias parado aqui em maio. O Melter B1, nós teremos uma reforma completa de 24 dias. A linha A, teremos um grande upgrade de equipamentos também, serão 22 dias de trabalho. A linha D, nós teremos uma troca de um equipamento grande também, então serão 20 dias de trabalho. O Melter D2 é uma reforma completa, então esse equipamento aqui é uma reforma na ordem de 10 milhões de reais. Então, todos esses trabalhos aqui são planejados, programados, né, durante o ano, porém isso daqui é vivo, né? Esse planejamento ele não é fixo. Então, não raro ocorre vamos fazer a manutenção da linha B nessa data, e não é nessa data. Muitas vezes antecipa, aí se a gente se nós não estamos com o planejamento todo preparado, a gente tem que correr para tentar atender a necessidade da fábrica. Muitas vezes é postergado, quando é postergado, aí temos um outro trabalho que é de reprogramar os trabalhos, alinhar com todos os terceiros, todas as empresas que atuam conosco, né? Então, para ter uma ideia, numa área num trabalho de paradão, né, numa linha de produção parada, nós trabalhamos com 100 a 150 pessoas contratados externos. Então, toda essa estrutura é coordenada pela mesma equipe, né? Os 2 engenheiros mecânicos, os 2 elétricos, o planejador e o programador. Então, a gente se divide para que todos os trabalhos possam ocorrer dentro do cronograma, né? Eu separei aqui em solicitações de rotina.
que são essas solicitações que eu comentei, mais relacionadas aqui ao fluxo de ordens de trabalho, né? Além disso, nós temos também exigências regulatórias, então nós temos muitas exigências de NR12, NR13, que são vasos de pressão, NR12 são proteções de máquina, NR35, então todas as adequações de equipamentos, a área de EHS tem planos de execução, então esses planos aí são compartilhados com a área e cada área tem a tarefa de executar um pouco de cada NR, para que aos poucos a gente vá subindo de nível em relação à segurança e EHS na fábrica, né? Então, tudo isso também é feito aqui pela mesma equipe. Além disso, tem os projetos de capital em equipamentos existentes, seriam grandes reformas, seriam alguns aumentos de produtividade. Então, tudo isso a gente também acaba entrando, ou equipamentos para melhorar a qualidade do metal, os paradões, que eu já comentei, e existem também muitas solicitações de segurança e meio ambiente. Além disso, tem as solicitações de engenharia. Então, as solicitações de engenharia estão focadas mais nos trabalhos de longo prazo, que seriam os trabalhos de paradões, novos equipamentos, projetos de capital em equipamentos novos, melhorias, parada de energia. Parada de energia é um ponto muito importante da manutenção, pois um dia do ano, a fábrica inteira é desligada para manutenção nos geradores. Então, além dessa manutenção nos geradores, muitos equipamentos que você não consegue fazer a manutenção com a área trabalhando, você também executa nessa parada de energia. Então, ano passado, por exemplo, eu tive um trabalho em vaso de pressão, NR13, que a gente teve que fazer durante a parada de energia. Então, esse trabalho, se eu tivesse feito ele, eu não teria como fazer ele fora dessa parada, porque senão eu parava o fornecimento de ar comprimido da fábrica. Então, eu tinha que fazer na parada de energia, eu tinha esse período para executar. Além disso, de solicitações de engenharia, nós temos também as ações de grandes paradas, que são as ações de mais de 8 horas, e as ações de seguradora. Então, além de todas as solicitações, a gente também tem plano de seguradora. A seguradora, uma vez por ano, passa em todas as áreas com recomendações. Então, eles recomendam aquisição de spare part críticos, recomendam alguma questão de melhoria de segurança para algum equipamento, para alguma área. Então, tudo isso também entra como solicitação de engenharia. Então, seguindo aqui a apresentação, nós temos aqui, essa parte já é bem focada no nosso trabalho aqui de confiabilidade, né? Então, o que nós temos? Temos os protocolos de trabalho para engenharia. Então, as paradas de 10 a 30 minutos são consideradas paradas curtas, e as paradas que era menor do que 10 minutos. E as paradas até 30 minutos são consideradas paradas pequenas. Então, essas paradas, elas são analisadas pelo próprio técnico de manutenção. Muitas vezes ele já executa o trabalho, ele localiza o defeito funcional do equipamento, qual foi o problema que ocorreu. Ele faz o mini RCA, né, que seria a análise de causa do defeito, né? E ele mesmo já encerra essa ação, né? Então, são ações imediatas, de caráter imediato. Para paradas de 30 minutos a 2 horas, isso já é uma parada média, considerada na Novelis. Então, os coordenadores de manutenção já tem que ser envolvido, já tem que ser feito um RCA mais robusto, né? Então, é feita uma outra tratativa, e isso já vai já muitas vezes abre ação para engenharia, abre ação para operação, se há alguma questão relacionada a cuidados operacionais ou qualidade, matéria-prima, alguma coisa.
e isso é tratado já de uma maneira mais séria, né, mais robusta. Já são ações que não são de caráter imediato. E para paradas acima de 2 horas, são consideradas paradas grandes. Então, já a engenharia, coordenadores e técnicos já são acionados. Então, nós fazemos o Full RCA, que seria a análise completa, né, da falha. É aberto o CAPA, que é um protocolo interno para a gestão dessas ações. Então, todas as ações que são levantadas aqui no RCA, elas vão para esse sistema CAPA e junto é feita a análise de 8D. Né? Então, tudo isso é em conjunto. Né? Então, coloquei um exemplo aqui do formulário de análise de falha. Esse formulário é o mesmo utilizado pelos técnicos, é o mesmo formulário utilizado por todo mundo, né? O que muda é a tratativa das ações, né? E também utilizamos aqui a metodologia de 8D, né? E também utilizamos o timeline. Então, é muito útil a análise do timeline quando fazemos análise de problemas, né? Então, é muito importante ver o que mudou, né? Ocorreu uma quebra nesse ponto. O que mudou daqui para trás? Né? O que ocorreu daqui para trás? Alguma situação, geralmente alguma situação, alguma variável foi alterada e você consegue monitorar essa variável e geralmente ela tem alguma relação aqui com o defeito, né? Eu coloquei aqui um exemplo de um RCA que ocorreu em 2017. Um RQA que ocorreu aqui em um forno de fusão também. Esse é um forno de reciclagem. Esse aqui é o jeitão de forno de reciclagem. Essa aqui é a câmara de combustão, onde faz a fusão do metal. Essa região externa é a região do sidewell, chamada de sidewell, que é a região onde é feito o abastecimento do metal sólido, né? E esse metal circula de uma câmara para outra, né? De maneira a fazer a fusão aqui. Temos 2 queimadores nessa parede aqui, que faz a fusão aqui do metal. Então, o que ocorreu? Ocorreu uma explosão. Né? Havíamos terminado o trabalho de reforma do equipamento, né? De maneira muito ingrata, nós estávamos retornando de um grande problema nesse equipamento. Tivemos uma grande falha nesse equipamento antes da reforma. Colocamos ele em operação novamente. Aí tivemos que parar para fazer a reforma de refratário, a substituição dos refratários. E nessa substituição, no final do trabalho, na etapa de aquecimento, esses aqui são os queimadores convectivos de aquecimento, para fazer a secagem desse material refratário. Durante essa secagem, ocorreu a explosão. Então, vocês podem ver aqui nessas fotos, aqui nessa foto à direita, todo esse material aqui é resíduo de uma explosão, né? Esse daqui é um buraco que ocorreu na parede aqui, né? Você imagina, essa parede é uma parede de quase 600 milímetros de espessura, né? De material refratário super duro, super resistente, né? Então, essa aqui é a parede que colapsou, né? Essa foi a região onde ocorreu aqui a explosão, né? Então, ocorreu esse infortúnio aqui, a gente teve que fazer a análise desse problema, né? Então, o que nós temos, né? O forno sidewell é um forno estacionário, é um forno que o abastecimento é feito pela lateral, como eu já disse, e essa daqui é uma parede que divide as 2 regiões, a região externa da região interna. Essa parede, ela é uma parede formada por material refratário, né? E é uma parede bastante espessa, é uma parede aqui de 500 milímetros de espessura, né? Então, essa parede aqui é exatamente essa que ocorreu a explosão. Então, quando ocorreu a explosão, a gente foi avaliar questão dos queimadores, posicionamento de termopares para fazer o controle da temperatura. Então, verificamos os termopares se estavam todos funcionando, se todos estavam bem posicionados, né? Os queimadores se estavam na vazão correta de gás, de ar,
se estavam na temperatura de trabalho ok, se os 3 queimadores estavam trabalhando na mesma faixa de temperatura, né? Se os gases de exaustão estavam realmente saindo, se a gente não tinha nenhum bloqueio, nada que pudesse impedir isso. Então, a gente fez toda a análise do processo aqui de aquecimento, né? Então, essa daqui foi a curva de secagem. Então, essa curva de secagem foi analisada de acordo com os materiais que foram aplicados nas paredes, no piso do forno, no teto. Então, tudo isso foi analisado, né, bem minuciosamente, com o apoio de cada responsável, né? Então, principalmente quando ocorre um problema desse tipo aqui, é muito comum que as empresas contratadas apontem o dedo, né, para outra, né? Então, a empresa de aquecimento geralmente não assume a responsabilidade. Ela fala que o problema foi do material. Então, a empresa que vendeu o material fala que o material estava dentro das especificações, dentro dos controles de qualidade, põe a culpa no aplicador. O aplicador, por sua vez, fala que seguiu todos os protocolos de instalação. Então, foi necessário colocar todo mundo na sala, todo mundo frente a frente, para discutir tecnicamente qual foi a causa desse problema aqui, né? O que ocasionou aqui essa explosão aqui, que ela não tinha potencial de machucar alguém por conta de estar tudo enclausurado, né? O forno estava com a porta e tal, mas tivemos aqui um grande downtime nesse caso aqui. Então, isso foi bastante prejudicial e depois a gente perdeu bastante tempo também para recompor isso aqui. A gente teve que refazer esses reparos. Então, seguindo a análise, né, o que nós fomos verificando, né? Todas as situações citadas acima foram seguidas. Então, realmente, o pessoal da aplicação de material tinha todos os controles de qualidade, de material, de processo e tudo mais. O aquecimento do forno estava seguindo a curva que foi desenhada para isso. O sistema de controle deles estava adequado, né? Os materiais também foram todos analisados, foram enviados para análise e tudo mais. Foi pedido os certificados de qualidade desses materiais, estavam todos ok. E o que nós chegamos de conclusão, né? Quando é feito o aquecimento do refratário, então você imagina que tem uma parede aqui de uma determinada espessura e você fornece calor aqui, nessa face. Então, essa aqui a gente chama de face quente. E essa aqui a gente chama de face fria. Professor Messias, tá ok o áudio? Vocês estão ouvindo legal? Tudo certinho. Tá ok. Então, eu vou seguir. Então, o que é feito, né? O material refratário, ele é misturado com água ou aditivos, né? Então, esses aditivos são líquidos, né? Também contém água, e essa água ela tem que sair do sistema através dos poros do refratário. Então, como funciona essa secagem, né? São ligados os queimadores são esses queimadores aqui, queimadores convectivos, são queimadores externos. Você não pode utilizar o queimador do forno, porque o queimador do forno ele não tem o mesmo sistema de controle desses queimadores. Esses queimadores, se você quiser subir 1 grau por hora, você consegue controlar 1 grau por hora. Se quiser subir meio grau por hora, ele tem essa precisão. Então, são utilizados esses queimadores, e o calor ele é transmitido da face quente para a face fria. Esse aqui é o costado do forno, seria a chaparia do forno, onde o material está ancorado, né? Então, você tem aqui a transmissão, essa bolinha aqui seria a água, né? Então, você tem a transferência da água do ponto A para o ponto B. Ela começa, primeiro ela começa a sair por evaporação desse ponto para fora. Então, quando o fluxo de calor ainda é pouco, o vapor, a maior parte do vapor sai por essa face quente aqui mesmo. À medida que você vai subindo a temperatura,
seguindo a curva de secagem, né? Essa curva de secagem aqui. Então, cada patamar desse daqui, ele está relacionado à espessura do material. Cada rampa dessa daqui está relacionada a uma fase em que você tem que remover a água do material. Então, você começa a observar que a água começa a ter dificuldade de seguir no sentido da face quente. E ela começa a querer ir no sentido da face fria. Então, o fluxo começa a se inverter, né? À medida que o caminho de menor resistência acaba sobressaindo e ela começa a ser direcionada toda para o costado e ela sai por furos na carcaça, né? O que nós notamos é que nós tínhamos duas fontes de calor. Tínhamos uma fonte de calor nessa região, que é a região do sidewell, região do abastecimento, e tínhamos duas fontes de calor do lado da câmara principal. Então, o que ocorreu? Nós tínhamos, de início, a secagem ocorreu normalmente, a água saía pela face quente, normalmente, o vapor, né? À medida que essa água foi forçada para o centro da parede, em ambos os sentidos, houve um acúmulo de água aqui, na região central da parede. Então, esse acúmulo, a água não tinha nenhum caminho preferencial para saída, nem para cima, nem para baixo. Então, a água foi se acumulando até o momento em que ela foi chegando ao ponto de ebulição. Então, ela foi subindo temperatura, porém, a água, ela não chega ao ponto de ebulição a 100 graus, ela chega a um ponto de ebulição a uma temperatura muito mais alta, na faixa de 300 graus. Por quê? Porque ela está encapsulada. Então, ela está encapsulada dentro dos poros do refratário. O refratário tem uma resistência a essa água. Então, aqui é uma representação de como ocorre essa saída de vapor. Então, de início, você tem um estágio aqui que você tem bastante facilidade de saída de água e de vapor. À medida que sobe a temperatura, né, e a temperatura vai atingindo espessuras mais profundas do refratário, esse vapor vai aumentando aqui a pressão interna do refratário, até que você tem um ponto aqui, um ponto 3 aqui, que você tem um preenchimento completo aqui da capilaridade aqui do refratário, você tem toda essa... mas ele ainda suporta essa pressão interna, né? Até que você tem o ponto 4. O ponto 4 é o ponto que todas as empresas de secagem tentam evitar, que é o ponto em que a pressão fica tão grande que é muito fácil de você perder esse controle. E algum incremento de temperatura aqui pode ocasionar uma explosão, uma ruptura do refratário. E isso ocorreu de uma vez só e ocorreu dos dois lados. Então, a explosão ocorreu aqui e foi refratário para todo lado. Então, foi isso que ocorreu. Então, fizemos a análise de falha, né? Então, verificamos todos os pontos que podiam estar relacionados a esse problema, né? Excesso de água, curva de secagem inadequada, chama direta, todos os pontos que poderiam ser foi feito um brainstorming com todos os envolvidos, né, as empresas que participaram desse trabalho, elas também participaram dessa análise, até que a gente chegou na causa raiz, né? Então, a causa raiz foi que ocorreu a explosão, né? Por que ocorreu essa explosão? Porque não havia um procedimento de aquecimento para fornos, o procedimento não previa essa condição específica. Quando você faz essa reforma completa dessa região do forno, e você precisa fazer o aquecimento das duas áreas, tanto a área da câmara principal quanto a área externa. Então, o procedimento não abrangia isso. Então, o que deveria ter sido feito? Ter sido feito uma defasagem da secagem.
né? Então, foi isso que nós verificamos como causa raiz, né? Então, quando é necessário fazer um reparo dessa proporção, é necessário fazer um planejamento mais longo, de maneira que você possa aquecer primeiro a câmara principal, fazer toda a curva de secagem dela, e depois fazer a secagem da área externa, né? Então, dessa forma, nós teríamos aí o dobro de tempo de secagem, né? Isso não foi contemplado, não foi avaliado, verificado durante a fase de planejamento aqui dessa manutenção. Então, um ponto que fugiu do nosso planejamento aqui, certo? Então, esse foi um exemplo de falha, né, que ocorreu. Então, além de todas essas atribuições, né, que a área de confiabilidade tem que cuidar, né, dos planos de manutenção, das novas instalações, dos paradões, muitas vezes nós nos deparamos também com reais desafios de engenharia, né? Então, ocorreu também, eu quis colocar também esse estudo de caso, em que nós tínhamos aqui um equipamento rotativo. Esse aqui é um forno do tipo Kiln, é um forno rotativo. Esse forno aqui é o forno que faz a decotagem das latas. Então, a lata, depois de ser triturada e limpa, né, removido o excesso de finos, ela é alimentada por essa esteira aqui nesse forno rotativo. Esse forno rotativo, ele tem um fluxo de ar contrário ao fluxo da lata. Então, ele é um fluxo de ar quente, na casa de 500, 550 graus. E esse fluxo de ar quente queima o verniz da lata. Ele queima o verniz da lata e esses gases esses gases da queima são todos canalizados para um sistema de despoeiramento. Então, esses gases, eles são cancerígenos, são gases perigosos para a saúde. Então, esse equipamento, ele é vital aqui para a segurança dos operadores, né? Então, esse forno é um forno muito antigo, é um forno Kiln, ele já tinha, acho que mais de 40 anos de operação, e esse forno, ele é um forno que tem quase 4 metros de diâmetro. Então, ele é apoiado por 4 rolos. Imagina que ele tem uma pista que é chamada de aliança, né? Pista ou aliança, são 2 alianças, uma na frente e uma atrás, apoiado por 4 rolos, 2 rolos atrás, 2 rolos na frente, e isso aqui gira a 5 RPM. Então, ele gira um forno de quase 4 metros de diâmetro, com 5 RPM de rotação, e essa RPM é responsável por fazer o fluxo de material ser transportado da parte da entrada até a parte da saída, né? É feita a saída aqui, onde o material já sai aquecido e sem verniz. E, em seguida, ele é direcionado para os fornos de fusão, né? O que acontecia com esse forno? Ele já era muito antigo e um procedimento comum nesses equipamentos é quando você nota que os níveis de vibração das rodas aumentam, você verifica que ou a roda tem algum dano ou a aliança tem algum dano. Então, o que é feito para fazer essa recuperação? É feita a usinagem. Então, vem uma equipe de usinagem de campo, essa empresa instala seus equipamentos e ela faz o desbaste das alianças, da aliança da entrada, da aliança da saída, e faz a regularização das rodas também. Só que nesse desbaste você perde espessura dessa aliança. Então, essa aliança vai reduzindo a espessura, né, vai reduzindo o raio, né, o diâmetro, e a gente notou que né, isso ocorreu, acho que em 2017, a gente notou que a partir de um determinado momento, a aliança, ela não tinha o mesmo MTBF. Então, a gente fazia essa recuperação e trabalhava uma campanha inteira tranquilo, dava tempo de um ano depois, refazer o trabalho e estava tranquilo.
Porém, a gente notou que isso não estava sendo mais possível. A gente fazia a usinagem, em 2, 3 meses a aliança já começava a ter áreas de facetamento. Então, ela já apresentava danos e começava a aumentar os níveis de vibração. Muitas vezes a gente tinha que reduzir a velocidade do equipamento. Com isso, a gente reduzia a taxa de alimentação, então a produção caía, reduzia a produção, até que pudesse ser feita uma nova parada e uma nova usinagem. Então, esse foi um ponto bem crítico desse equipamento. Então, desde 2015, a gente verificou que o MTBF foi caindo, foi se reduzindo, né? A gente teve que reduzir a produtividade do equipamento até o ponto de 3 RPM. Então, a gente perdeu aí mais de 20% de capacidade no equipamento, né? Esse equipamento ele foi instalado na Novelis em 97, porém ele já era um equipamento usado. Ele veio da Novelis americana, ele já era um equipamento obsoleto lá, e veio de presente aqui para a Novelis do Brasil. E a gente fez bom uso dele por muitos anos, até o ponto que ele começou a apresentar muitos problemas, né? Então, dentro desse cenário, a gente avaliou algumas oportunidades, o que era possível se fazer para restabelecer a condição dele. A gente podia fazer a substituição das alianças por alianças originais, podia fazer a substituição das alianças por algum fornecimento nacional, tem empresas nacionais que podem fornecer isso. Poderíamos fazer a recuperação das alianças por solda, também é um procedimento conhecido aqui. E, por último, era uma ideia, né, mas também foi considerado que era desenvolver o sistema de tempering em campo, né? Então, nós fomos atrás de todas essas possibilidades, né? Então, fizemos contato com várias empresas para avaliar qual que seria a questão de custo, prazo, confiabilidade de cada solução dessa, e para que a gente escolhesse qual seria a melhor opção, né? Então, aqui é um relatório simplificado aqui da Preditiva, né? Onde a gente pode verificar aqui que antes da usinagem das alianças, você verificava vários alarmes, né? Alarmes vermelhos significa que você deveria já parar o equipamento para fazer uma correção. Vejam que a RPM estava bem reduzida, 2 RPM e meia, então o equipamento nem conseguia funcionar corretamente nessa rotação. Então, era feito a usinagem, aí ele retornava para os níveis adequados de vibração, porém já não voltava mais com 100%. Então, você já via alguns alarmes em amarelo. Então, a situação foi se agravando, né? Até que em 2016 ocorreram 3 usinagens seguidas, porque a gente fez uma usinagem, o equipamento trabalhou 1 mês ou 2, voltou a apresentar alta vibração, e aí essa alta vibração ela pode ocasionar sérios problemas estruturais nos pilares de sustentação, que são pilares de concreto. Ocorriam a soltura de peças internas do equipamento por causa da vibração. Então, foi uma situação bem complicada aqui. Então, essa é a imagem da aliança facetada. Então, esses aqui eram os defeitos que apresentava. Então, isso aqui, cada carocinho desse aqui representava um ponto de vibração. Era como se o Kione ficasse pulando aqui, entendeu? E as rodas também apresentavam esse mesmo problema. Então, a aliança imprimia o defeito na roda também, né? Então, a gente verificou que a dureza dessas alianças já tinha sido comprometida, né? Conforme a gente fazia essas usinagens, ela foi reduzindo a espessura, reduzindo, e a dureza foi comprometida até o ponto que simplesmente girar com a carga do equipamento já ocasionava o defeito, né, o início de danos aqui na aliança, né? Não precisava nem estar com alimentação, ele já começava a apresentar amassamentos. Isso aqui começava a apresentar amassamentos aqui. Esse daqui é
é uma foto do sistema de usinagem. Então, instalado um sistema de lixas, né? Essa lixa gira no sentido oposto ao sentido de giro do equipamento, e é feita a regularização, né? Nessa foto aqui dá para ver como ela ficou brilhosa, né? Ela fica bem lisinha, né? Fica bem perfeita, né? É um serviço muito... se o equipamento está em boas condições, isso aqui é um serviço que dura muito tempo. Então, a gente avaliou as 4 opções. Então, as alianças originais não foi recomendado pelo fabricante, ele recomendou a substituição completa do barril, que seria isso aqui tudo, todo esse conjunto, né, substituição completa disso daqui. Então, a gente calculou aí uma parada de 20 dias de área parada. Naquele ano a gente não tinha essa folga de produção para que ocorresse, seria um prejuízo muito grande para a empresa. Então, a gente descartou essa questão. A substituição por alianças nacionais, a gente procurou a empresa fabricante que poderia nos atender, ela não se interessou pelo trabalho, né? Achou que não se interessou por esse serviço. A recuperação por solda também acabou não se mostrando uma opção viável por conta dos danos ocorrerem em todo o diâmetro, né, em toda a circunferência da aliança. Então, isso também não se mostrou efetivo. E, por último, a gente acabou apostando na execução da têmpera em campo, que era, na verdade, uma solução inovadora, né? Até onde eu sei, não havia precedente para esse tipo de trabalho aqui no Brasil. E nós encontramos aqui com bastante pesquisa, né? Conversamos com várias empresas, encontramos uma empresa em Camaçari, na Bahia, que ela tinha expertise em fazer alívio de tensão em grandes equipamentos. Então, eles já tinham conhecimento de metalurgia, já tinham conhecimento desse tipo de trabalho, mas sempre na função de reduzir a dureza, e não na de aumentar a dureza, que era o que a gente precisava, né? Mas eles se interessaram em desenvolver uma solução junto conosco. Então, a gente definiu algumas variáveis de controle, né, para que o trabalho pudesse ser executado, né? Então, foi feito um trabalho de pesquisa, né, de metalurgia, onde a gente encontrou qual que seria a rotação ideal que a gente precisava girar o equipamento para que pudesse fazer uma têmpera dinâmica, uma têmpera em rotação, qual que seria a temperatura de superfície adequada, né? Qual que seria a pressão de gás, de oxigênio, vazão de água, para que ocorresse o resfriamento da região a qual precisava ser feita a têmpera, né? E a dureza esperada, né? A gente queria até uma dureza bastante alta para o equipamento. Depois, consultando outras empresas, outros parceiros que também trabalham com esse tipo de equipamento rotativo, a gente verificou que não era necessário uma dureza tão grande assim, né? Então, primeira etapa desse trabalho foi confirmar, ter certeza de que as alianças estavam íntegras, né, e que elas não apresentavam nenhuma descontinuidade, porque o processo de têmpera poderia revelar e aumentar essas trincas. Então, a gente fez o teste de ultrassom, fizemos o teste de partícula magnética, né, e também confirmamos qual que era o material de fabricação dessas alianças, né. Então, a gente encontrou que as rodas eram de SAE 1040, 1045, né, tínhamos 4 rodas de 4140, e também tínhamos as alianças em aço 1045, 1040 e 1045. Né? Então, todos os componentes foram caracterizados aqui. Né? Com isso, a gente fez o estudo teórico, né? Então,
qual que seria a temperatura aqui para mudança de fase do aço carbono, né, do 1040, 1045, que era o aço das alianças, né? Qual, para essa mudança, qual seria a taxa de ar e gás para se aquecer essa aliança e ter aí pelo menos uma profundidade razoável aí de 3 milímetros aí de profundidade na dureza esperada, né? E as variáveis de controle. Então, com isso, a gente queria obter, após o revenimento, uma dureza de 280 a 350 HB, né? Então, com isso, a gente também a gente já também vislumbrou, né, qual seria o formato dos queimadores, né, do sistema de aquecimento para que esse equipamento pudesse fazer essa têmpera rotativa, né? Então, esse daqui é a representação aqui da aliança e aqui são os rolos, né, os rolos de apoio, né? Então, a gente se deslocou até Camaçari para conhecer os equipamentos, né? Eles desenvolveram os maçaricos especiais para essa aplicação e acompanhamos os testes, né? Os testes de têmpera. Então, a gente fez vários testes aqui de regulagem de chama, posicionamento, distância, teste de resfriamento. A gente simulou aqui uma têmpera nas rodas também. Fizemos um protótipo aqui com a rotação que a gente precisava imprimir no forno rotativo, né? Então, com isso também eu levei trabalho para casa. Então, eu tinha uma RPM de 5 RPM, que era RPM instalada no equipamento. Eu precisei adquirir um motorredutor com uma redução bastante grande aqui para que eu conseguisse reduzir de 5 RPM para 0,05 RPM, né, para que a gente pudesse ter o tempo adequado de aquecimento aqui dessas alianças aqui, de maneira que pudesse ser feita a têmpera, né, e tivesse aqui o resultado que a gente buscava, né. Então, durante as preventivas, eu aproveitei 2, 3 preventivas e fui fazendo testes, né? Eu tentei reduzir ao máximo a velocidade do motor atual, até o ponto que ele perdeu tanto torque que ele não conseguia mais girar o tambor, porém a rotação ainda era alta. Então, a gente chegou na conclusão que precisaria de um motorredutor adicional aqui para eu reduzir ainda mais a rotação de entrada, né? Então, a gente trabalhou com o sistema de planejamento também no Project. Então, a gente verificou que seriam 36 horas para o processo de têmpera e 44 horas para o processo de revenimento, né? O processo de revenimento mais demorado por conta da montagem das resistências de aquecimento. Então, feito isso, a gente programou o trabalho, planejou, né? Fizemos todo esse trabalho de engenharia e chegou a hora do show, né? Então, a gente fez essa têmpera em campo. Então, aqui é a representação aqui do maçarico. Então, em cima nós tínhamos a chama com a pressão de ar e de gás controlada. E embaixo nós tínhamos um sistema de resfriamento para essa têmpera, para ocorrer a têmpera. Então, aquecia, assim que a aliança girava lentamente, ela já passava pela água e já fazia o resfriamento. Então, aqui dá para ver os dardos, né, do maçarico, né, ocorrendo, fazendo o aquecimento aqui da aliança, e logo abaixo o sistema de resfriamento aqui para que fizesse o resfriamento aqui da aliança, obtendo o aumento de dureza, né? Então, todo esse processo aí foi controlado por uma equipe. Então, tinha uma equipe controlando as pressões de oxigênio, pressões de GLP, a vazão de água, fizemos testes de vazão de água. Foi um dia inteiro só de testes, para garantir que todo o equipamento estivesse funcionando e ajustado para o momento do trabalho, né? Então, ajuste de tempo de rotação, a gente calculou o tempo de rotação aqui. Tudo isso aqui foi trabalho antes da execução, né?
Fizemos aí controle de temperatura, né, de superfície, ajustes de chama. Depois, fizemos os testes de dureza com o sistema, a gente usou o sistema MIC 10 para fazer os testes de dureza. Então, a gente anotou todas as durezas obtidas, né, no processo de têmpera, e depois a gente fez o revenimento, que a gente, no processo de têmpera, a gente obteve uma dureza muito mais alta. Pode ver aqui que a gente chegou a obter dureza de quase 460 HB, quando o objetivo era 350, né, máximo. Então, a gente fez procurou fazer o revenimento para que conseguisse baixar essa dureza, né, e obtesse mais uniformidade na aliança como um todo, né. Então, esse daqui foi o sistema de resistências que foi instalado. Então, o sistema de resistência instalado no perímetro todo do forno, né? O único ponto que ficou sem resistência foi o ponto de apoio da roda, né? Que era um ponto muito pequeno, então nós consideramos desprezível para o conjunto, né? E foi feito o sistema de revenimento nas duas alianças ao mesmo tempo, né? Então, depois de feito o revenimento, a gente voltou a fazer o processo de usinagem, porque como foi feita a têmpera, a superfície houve irregularidades na superfície, e a gente teve que regularizar novamente. Então, durante esse processo de usinagem, a gente verificou que as lixas que eram utilizadas para fazer essa usinagem, a empresa que fez o serviço gastou 8 vezes mais lixas. Então, quer dizer, estava muito mais duro do que quando ele estava, do que antes do processo de têmpera, né? Então, a gente fez o controle, né, todo o registro dos resultados, né? Separamos em 8 pontos ao longo da largura da aliança, né? E a gente conseguiu atingir aqui as alianças, a têmpera das alianças, né? Após o revenimento, a gente conseguiu uma dureza superficial de 288 HB na aliança de entrada e 300 HB na aliança de saída. Então, a gente ficou dentro dos parâmetros de controle, dentro dos parâmetros planejados, né? Depois disso, foi possível também retornar o equipamento à taxa de alimentação original. Então, a gente conseguiu retornar o equipamento aqui para a taxa de 15 toneladas por hora, retornar a rotação a 5 RPM. Então, isso foi gradativo também, porque nós fizemos um trabalho inédito, né? Então, a gente não sabia exatamente se isso tudo qual que seria a durabilidade disso. Então, a gente fez um acompanhamento longo, a gente foi subindo gradativamente até que a gente conseguiu chegar a taxa de alimentação aqui e a rotação aqui de 5 RPM, né? Então, foi ao longo de alguns meses aí para que a gente pudesse retornar o equipamento aqui com confiança aqui às condições originais de projeto, né? Então, esses foram os resultados, né? Então, o custo do projeto foi um custo de 160 mil dólares, né? Esse projeto aqui, ele entrou como um projeto de capital, entrou como um projeto de CAPEX, né? Como a justificativa de aumento de produtividade, né? Porque a gente estava numa condição que a gente não ia conseguir uma produtividade maior do que 12 toneladas por hora. E aqui eu fiz uma comparação, né? Com os custos estimados da substituição de um barril completo, né, que seria a solução assim mais confiável que a gente acreditava na época, né? Então, aliado a isso, também o custo de downtime, né, tempo de máquina parada, e também o consumo de P1020, porque o que acontece? A reciclagem é um processo vital para a Novelis. Por conta do custo da matéria-prima, né? A nossa matéria-prima é o material reciclado. Então, quando eu não consigo reciclar, né? Se eu tivesse ficado com a área parada, né?
por muito tempo, eu teria que consumir material primário, que seria o P1020. E isso daqui tem um custo muito mais alto do que o custo da sucata. Então, com isso, a gente chegou num saving estimado aí de mais de $1 milhão para a época, né? Então, esse aqui é um exemplo aí de um trabalho de engenharia que a gente executou, né, na Novelis. A gente conseguiu retomar a condição original de confiabilidade do equipamento e conseguimos evitar um gasto desnecessário para a companhia, né? Porque uma vez que eu tivesse que entrar com esse investimento, eu deixaria de investir em outras áreas, ou deixaria de investir em outros equipamentos, em outras necessidades também importantes. Então, a gente conseguiu fazer isso, ter um retorno, né? Esse trabalho aqui, ele foi submetido aqui para um prêmio interno, né, da Novelis, pegou segundo lugar, na verdade, mas foi um trabalho aqui de bastante pesquisa aqui, em conjunto com profissionais aqui de diversas áreas, para que pudesse ser possível, né? Então, esse é o fim aqui da apresentação. Muito bem, Danilo. Olha, né, uma fala com dois elementos importantíssimos, né, para esses futuros engenheiros e engenheiras mecânicos aqui, né? O lado da gestão, trabalhando simultaneamente com o lado técnico, né? Aí teve termodinâmica, aí teve transferência de calor, aí teve usinagem, quer dizer, coisa que, né, essa galera aqui é craque, né? E isso tudo inserido, né, num contexto de produção aí de milhares de toneladas. Achei assim muito legal essa conexão, né, das partes. Parabenizo você, agradeço, né, você por compartilhar conosco. E nós temos um tempinho ainda, caso, né, algum estudante da turma queira perguntar alguma coisa para o engenheiro Danilo, a palavra está franqueada. Alguém gostaria de falar com o Danilo? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Danilo. Você falou duas vezes sobre as preventivas que vocês têm. Você falou naquele ciclo lá que vocês fazem e falou de novo aí que ajudou a trabalhar na resolução do problema. Como é que funciona a preventiva de vocês? Em que sentido? Como assim? Vocês trabalham com checklist? Nós temos os planos de manutenção, nós temos os planos periódicos que são gerados pelo sistema ERP, né? A gente usa o Oracle. Então, a gente tem os planos de manutenção que são periódicos, né? E já tem a frequência definida. Esses planos, eles geram WOs, né? Que são work orders, né? Então, cada plano tem o descritivo do que o técnico deve fazer, né? Então, são alocados aí a hora homem, né? Então, geralmente, os planos de manutenção são executados por pessoal Novelis, né? Que a gente entende que os planos de manutenção precisam ter um controle maior, precisa ser um pessoal mais qualificado, então, é o pessoal Novelis. Além disso, né, junto com os planos de manutenção, entram também os trabalhos que são trabalhos que não são com a frequência definida, são trabalhos esporádicos, né? Então, ou solicitações especiais. Então, esses trabalhos muitas vezes são executados pelos terceiros. Então, tem geralmente um padrinho, que é um técnico da Novelis mais experiente. Esse técnico faz a coordenação dessa equipe de terceiros, né? Então, muitas vezes são pessoal que não tem a mesma... que a gente não tem no nosso corpo de trabalho, né? Que são caldeireiros, soldadores, inspetores, algumas
algumas profissões que a gente não tem no nosso corpo de técnicos, e aí o nosso pessoal faz essa coordenação. Então, todo esse trabalho ocorre na preventiva. A preventiva, as manutenções preventivas, elas têm um período curto de trabalho, né? Então, são 24 horas apenas. Então, a gente faz essa divisão das equipes, né? Então, técnicos de manutenção entram de manhã, outra equipe à tarde, outra equipe à noite, e o trabalho não para, né? Então, uma equipe pega, se o trabalho não acaba com a equipe do dia, a equipe da tarde dá sequência, e assim por diante. Respondi a sua pergunta, Paulo? Respondeu sim. Obrigado, Danilo. Valeu. Tá ok. Mais alguém gostaria de perguntar alguma coisa pro Danilo? Boa noite, gente. Eu queria fazer uma pergunta, mas eu tô com medo de ser um pouco tendenciosa ou falar algo que não deve, porque a gente não se conhece, mas eu trabalhei também na Novelis, Danilo. Ah, é? Uhum. Sou da área de excelência operacional, né? Aham. Então, foi bem legal para mim ver o detalhamento da refusão, né? Porque eu só tinha visto muito macro. Uhum. Mas eu fiquei pensando muito no trabalho de vocês e eu penso assim, em toda essa loucura que está o negócio, o aumento de capacidade e como fica como impacta no seu dia a dia, né? Como vocês lidam? Isso é bem complicado, né? Eu tenho muitos anos já de experiência, eu tenho quase 20 anos já de manutenção, então eu já estou bastante acostumado com a rotina, né? A área de manutenção é uma área é, bastante gratificante do ponto de vista de você não tem. Sempre tem novidade, sempre tem desafios novos, sempre tem coisas novas para aprender, para realizar, então não tem rotina, né? Porém, isso também traz alguns problemas de excesso de trabalho também, né? Então, realmente, com todo esse trabalho de aumento de capacidade, além das manutenções, dos projetos que já são corriqueiros da nossa rotina, a gente teve que realmente se desdobrar. O headcount não aumentou, né? Então, por exemplo, essa linha nova, né, a linha E, que foi instalada, né, a gente começou a se envolver na instalação já quase no startup. Então, esse handover, né, que foi a entrega da linha inteira de produção, né, foi uma entrega, assim, um pouco em cima da hora, sabe? Então, a gente acaba hoje, né, que a linha já está na nossa mão, né, a linha é nossa, a gente acaba se deparando, assim, com algumas surpresas até, né? Poxa, mas isso podia ter sido feito melhor se a gente tivesse sido envolvido aqui, tivesse sido envolvido ali. Então, isso tudo acaba influenciando. Então, é preciso de bastante jogo de cintura, bastante paciência e determinação para que você não possa deixar nenhum pratinho cair, né? A gente tem esse costume de dizer, né? A gente já tem as atividades que são de nossa responsabilidade, já adquirimos mais algumas, né? Então, tem que ser feito esse balanço aí da melhor maneira possível, entendeu? Era isso que você estava querendo saber ou mais algum outro aspecto dessa ampliação e do nosso trabalho? Não, era isso mesmo, porque eu escuto muito falar disso de aumento, e teve problema, é isso, aquilo, aí eu fico pensando como é essa rotina mesmo, toda essa jogo de cintura que vocês têm que ter. Obrigada. Mas Thaís, essa é a sexta empresa que eu trabalho, né? Sempre na área de manutenção, trabalhei em outros setores, né? Então, esse ritmo de trabalho, eu vejo que é bem semelhante, independente do setor que você está trabalhando, né? Eu costumo dizer que é melhor que seja assim, porque é melhor que você tenha bastante trabalho, que você tenha, que esteja na correria, né? Porque as oportunidades aparecem realmente são nesses ambientes, né? Ambiente que é tudo muito controlado, que é tudo, você não vê novidade, que é sempre tudo, né? A produção você não vê aumento, não vê, né? Tudo muito estável.
é também muito mais difícil de você mostrar um trabalho, você mostrar um resultado, né? Então, eu tento sempre olhar como oportunidade. Então, todos esses desafios, né? Toda essa carga, né, de trabalho que ocorre, a gente tem que enxergar pelo lado bom de oportunidade mesmo, eu acho. Não, sim, eu concordo. E é legal que a gente não entra numa rotina, né? Então sempre tem algo legal aí diferente para fazer. Sim. Mais alguém? Ok. Não havendo, né, mais perguntas, quero convidar vocês a abrirem seus microfones para me acompanhar aí numa salva de palmas para o Danilo, como forma de agradecimento. Danilo, você estava preocupado, né, antes da palestra, né, de, puxa vida, eu não estou acostumado a fazer isso, professor, e tal. Mas quero dizer para você, ó, a palestra foi fantástica, né? A sua fala foi bastante fluida, o nível, né, de domínio, né, que você nos mostra é impressionante. E assim, né, eu fiquei positivamente, né, feliz, que eu esperava algo mais de gestão, mas você aproveitou e trouxe, né? Trouxe técnica, a parte técnica de engenharia, né? Vinculando as coisas. Então, gente, vocês, né? Futuros engenheiros e engenheiras, ainda mais vocês que são mecânicos, né? Serão mecânicos de formação, né? A chance de virem um dia a ter alguma atividade de trabalho numa área de manutenção é grande, tá? Então, assim, aproveitem, né, essas pessoas, né, muito interessantes, né, que estão compartilhando conosco as experiências, além daquilo, vocês viram, né, lá nos indicadores dele, tinha MTBF, tinha MTTR, né, análise de causa, aí já vai lá para tópicos de engenharia da qualidade, né, mas você vê, né, a engenharia que vocês aprendem, né, no dia a dia de empresa. Então, Danilo, mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco. Essa fala, né, está sendo gravada, tão logo o Google me disponibilize, né, eu mando uma cópia para você, tá joia? O Nesp te agradece aí pela presença na noite de hoje. Forte abraço. Obrigado a todos aí pela atenção aí, obrigado por participar e pela oportunidade de estar com vocês aí. Ok, gente, vocês que têm aula na sequência, né? Então, um bom intervalo e uma boa aula aí na sequência. Abraços e até semana que vem, se Deus quiser. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Obrigado. Tchau, Danilo. Obrigado. Tchau, professor.